nós, pessoas como nós. Igual, né? Igual a gente. Imagina a gente estar aqui, na escola. Aí entra um grupo aqui armado e fala: a partir de agora todos vocês são meus escravos. Você nunca mais vai ver sua família, eu te pego, eu te levo numa jornada terrível. Se você sobreviver, você, uma moça, vai ser vendida a bom preço. Entende? Para quê? Para serviços sexuais, claro. Serviços domésticos, claro. Eu vou comprar uma fêmea para quê? Isso, os escravos eram chamados de macho e fêmea. Quando não, de moleques. Podia ser velho e idoso, que era raro, né? Mas era chamado de moleque. E hoje a gente chama quem de moleque? Né? Reminiscências de 400 anos de escravidão. A gente continua na nossa linguagem, compreendem? Reproduzindo o preconceito. Mas quem sabia do moleque? Que moleque era como se chamava o escravo, velho ou novo? Essa história, porque essa história não é contada. Preconceito. Não é? Mas tem um ponto que vai além do preconceito nesse ponto, que é a discriminação. Então vamos fazer a discriminação. Aqui eu discriminei vocês. Reservado para branco, aqui para negros, né? Reservado para negros, reservado para brancos. Quem aqui teve dúvida? Levanta a mão. Quem aqui sentaria tipo aqui no meio, assim, ó? Eu queria pegar duas cadeiras. No chão. No chão. Não tinha cor. Isso. Mas aí é que está. Segundo a legislação brasileira, a sua cor, ela não define a sua raça. Faz sentido? Parece uma grande contradição isso. Mas é o censo. No censo funciona assim. Quando o censor chega lá, você pode ser uma pessoa com muita melanina no corpo, o que vai te fazer uma pessoa bem negra. Ou você pode ser uma pessoa com pouca melanina no corpo, o que vai te fazer uma pessoa bem branca. Né? A melanina é o elemento, o único elemento que nos diferencia biologicamente, não é? Então assim, e o sensor chega lá em você negro, qual é a sua cor? E você fala, branco. O que ele tem que anotar lá? Branco, você é branco. E pronto. Vai para a próxima casa. Ou para a próxima pergunta. Entende? Se eu aprendi desde criancinha que ser negro não era uma coisa boa, quando alguém me perguntar, você é o quê? Moreno, pardo, mestiço, caboclo, pessoa de cor. A última coisa que você vai falar é o quê? Negro. Entende? Por quê? É constrangedor. Mas não devia existir, né? Esse constrangimento. Mas por que será que existe esse constrangimento? Porque dentro da nossa sociedade preconceituosa, existe mecanismos de discriminação das pessoas. Compreende? Então, eu vou discriminar. Eu preciso de pessoas que... Vai ser um pouco forte isso que eu vou dizer a vocês, mas é para a consciência. Preciso de pessoas que saibam ficar em silêncio, escutar a ordem, comer num tempo rápido, saber atender a um estímulo sonoro para começar o trabalho e para acabar o trabalho. Eu vou conseguir essas pessoas onde? Aqui são vocês, essas pessoas. Entende? A maioria de vocês vão sair daqui e vão continuar nessa rotina, só que sem os colegas. Outros colegas, né? Como? Lá no trabalho. Come rápido na hora do almoço. Não sei se no trabalho de vocês tem sirene, né? Se é uma grande fábrica ou não. Entende? Deu a sirene? Vai embora.
No outro dia seguinte, a sirene vai tocar, você vai ter que estar lá. É o meu exemplo. Né? Eu também sou professor da escola, né? Aqui do 15, e lá é assim. Bateu o sinal, eu tenho que estar lá. Entende? Depois, bateu o sinal, eu vou embora, viver minha vida. Né? Mas se eu for pensar assim, eu passo mais tempo no trabalho do que na minha casa. E a minha vida está onde? Entre a casa e o trabalho. O trabalho e a casa. Por quê? Porque existe na sociedade uma estrutura que precisa de pessoas como eu, que se submetam a esse tipo de trabalho. E eu aceito, porque eu gosto, tive a formação, tenho a oportunidade e venho. Eu sou isso. Mas o que eu entendo? Que eu faço parte de um sistema preconceituoso e discriminatório. A discriminação, ela nem sempre é negativa, diferentemente do preconceito. Faz sentido isso para vocês? A discriminação nem sempre é negativa. Mas para chegar na discriminação, eu quero partir da diferenciação. Tá bem? Porque se eu tenho preconceito contra você, é porque eu não te conheço. Se eu não te conheço, eu não me relaciono com você. O fato de eu não me relacionar com você faz com que não haja possibilidade de eu me identificar com você. Entende? Então eu só vou me identificar com você se eu entrar em contato com você real ou virtual, né? A gente interagir, se comunicar, e aí eu vou saber, olha, ele usa aquele cachecol e aquele alargador e aquele tênis daquela cor, tem um propósito para ele. Entende? Eu não posso discriminá-lo por causa do jeito que ele fala ou por causa do jeito que ele se veste. Entende? Isso é um ponto que eu quero sempre marcar. Vamos lá, boa noite. Retomando. Então, vamos ver alguns processos de diferenciação. Vamos fazer um aprofundamento em relação à questão da diferenciação, certo? Então, assim, quando você pegou e sentou no lugar porque falou, eu sou isso, vou sentar aqui. Para mim não é o menor problema. Negro, branco, tá bom, eu sento, estou aqui. Né? Compreende? Nesse momento que você sentou conscientemente, você se identificou. Falou, não, eu me identifico com isso. Logo, eu faço parte disso. Então, o que a gente criou aqui? Uma coletividade, uma identidade coletiva e uma identidade coletiva, que reflete bem a realidade brasileira. A realidade brasileira é realmente isso aqui, ó, mais pessoas negras do que pessoas brancas. Compreende? Mas por que será que quando eu vou no dentista, ele não é negro? Quando eu vou no médico, quando eu entro na gerência do banco, quando eu vou em cargos de mando, eu não conheço nenhum executivo, quando eu vejo os carros importados, as pessoas andando nos helicópteros, nas revistas de beleza, nas telenovelas, nos jornais. Por quê? Por que eu não os vejo? Essa maioria das pessoas, onde elas estão? Estão aqui, são vocês. Somos nós, os trabalhadores. Né? Acredito que ninguém aqui seja rico, economicamente falando, né? De saúde, eu sei que há muita riqueza aqui. Compreendem? A questão da riqueza e da pobreza do Brasil está estritamente relacionada com a questão da cor das pessoas. Compreendem? Como que eu fico sabendo disso? Pego uma revista de beleza, onde ali está exposto o padrão de beleza. Pegue, assiste uma novela, vê o jornal. Para um dia, para ver os desenhos com o seu filho e sua filha, diga quantos personagens são negros. Ou leia um gibi, lá, história de quadrinhos. Cadê? Quantos são os negros nessas histórias, nessas revistas, nesses jornais? Onde eles estão? Se eles não estão lá, então existe a discriminação. Então aquela coisa do negro,
de que ele não é aceito, não é uma coisa da cabeça dele. Entende? É algo que existe. Às vezes o branco também não tem essa consciência. Na maioria das vezes. Por quê? Porque nós, essa semana, fez 124 anos da abolição da escravidão. Ou seja, os tataravós e alguns bisavós de todos os afros descendentes aqui foram escravos. Quase todos. Alguns eram libertos. Mas não era, né? Entender, o liberto é diferente do livre. Eu vou falar mais sobre a diferença entre aquele que é livre e aquele que é liberto mais para frente, para encerrar a nossa palestra. Mas vamos voltar.